Você está piorando sua ansiedade sem perceber. Existe algo que você está fazendo todos os dias que pode estar alimentando a sua ansiedade. E o mais perigoso é que você chama isso de normal. Não é sobre grandes erros. Não é sobre momentos extremos. É sobre pequenos padrões silenciosos que vão se repetindo dentro da sua mente. Dia após dia, até que você já não consegue mais distinguir o que é paz e o que é inquietação. Você tenta descansar, mas a mente não para. Você tenta se distrair, mas os pensamentos continuam voltando, e no fundo, fica aquela sensação difícil de explicar. Como se algo dentro de você estivesse sempre em alerta. Agora presta atenção nisso. Muito antes de qualquer estudo moderno sobre ansiedade, a palavra de Deus já apontava um caminho claro. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, existe uma instrução que a maioria ignora, mas que pode explicar exatamente o que está acontecendo dentro de você hoje. A questão não é apenas o que você enfrenta. É o que você está permitindo crescer dentro da sua mente. E se você não perceber isso agora, vai continuar alimentando exatamente aquilo que está te consumindo. O que você vai ver a partir daqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria ansiedade. O silêncio que está moldando a sua mente. Existe um tipo de influência aqui que não faz barulho, não chama atenção e não parece perigosa. Mas está moldando a forma como você pensa todos os dias. São pensamentos rápidos, quase imperceptíveis, pequenas preocupações que você ignora. Frases internas que você repete sem perceber. E aos poucos, isso vai criando um ambiente dentro da sua mente. Provérbios capítulo 23, versículo 7 revela algo profundo. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Percebe o peso disso? Você não se torna apenas aquilo que faz, você se torna aquilo que alimenta dentro de si. O problema é que muita gente acredita que a ansiedade aparece do nada. Mas na verdade, ela está sendo construída em silêncio, através de pensamentos que nunca foram filtrados, questionados ou interrompidos. E quanto mais isso se repete, mais natural parece. Até o ponto em que você já não percebe mais que está preso nesse ciclo. Mas isso ainda é só o começo. Existe algo ainda mais perigoso acontecendo dentro da sua mente. E você pode estar reforçando isso todos os dias sem perceber, quando pensamentos comuns se tornam armadilhas emocionais. Você já percebeu como certos pensamentos parecem inofensivos no começo, mas quando se repetem, começam a ganhar força dentro de você? Não é algo dramático, é sutil, e se dar errado. Acho que não vai dar certo. Isso sempre acontece comigo. São frases simples, quase automáticas, que passam pela mente sem pedir permissão. O problema não está no pensamento isolado. O problema está na repetição. Porque cada vez que você aceita esse tipo de pensamento sem questionar, você está dando espaço para ele criar raiz. E com o tempo, aquilo que era apenas uma possibilidade começa a se tornar uma certeza dentro da sua mente. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Mas observa bem, não fala de um evento externo. Fala de algo que cresce dentro. Isso significa que a queda emocional não começa fora. Começa dentro, através de pensamentos que foram alimentados sem vigilância. E quando você percebe, já não está mais apenas pensando, você está sentindo. O pensamento virou emoção. A emoção virou estado. E o estado começa a definir suas atitudes e a escolar, sua forma de enxergar a vida. É assim que uma armadilha emocional se forma, silenciosa, progressiva, quase invisível. E o mais perigoso é que você continua reforçando isso sem perceber. Mas existe um padrão ainda mais profundo por trás disso tudo. Algo que faz você acreditar que está tentando resolver o problema, quando na verdade está intensificando ele, a ilusão do controle que intensifica a ansiedade. Existe um ponto onde a ansiedade deixa de ser apenas uma reação.
e passa a ser uma tentativa desesperada de controle. E esse é um dos ciclos mais perigosos que alguém pode entrar. Porque, no fundo, você acredita que se pensar mais, se analisar mais seu prévement, você vai evitar o pior. Você tenta antecipar cenários, tenta organizar cada detalhe, tenta se preparar para tudo que pode dar errado. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Isso não está te protegendo este prendendo. Provérbios capítulo 3 versículo 5 a 6 traz uma direção que confronta exatamente esse comportamento: confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso significa que existe um limite para aquilo que a sua mente consegue controlar. E quando você ultrapassa esse limite, tentando sustentar tudo sozinho, a mente entra em sobrecarga. Você começa a viver no futuro, criando cenários que ainda não existem, revivendo possibilidades que nunca aconteceram. E cada pensamento desse gera uma resposta emocional no seu corpo. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua mente não descansa. E você acha que está tentando resolver. Mas na verdade, está alimentando a ansiedade. O mais curioso é que esse comportamento costuma ser visto como responsabilidade, como maturidade, como alguém que está tentando fazer tudo certo. Mas existe uma linha invisível entre responsabilidade e controle excessivo. E quando essa linha é ultrapassada, a paz começa a desaparecer, porque a sua mente foi criada para pensar, não para carregar o peso de controlar tudo. E quanto mais você tenta segurar, mais a ansiedade cresce. Mas isso ainda não explica tudo. Existe algo que você está acumulando dentro de si, dia após dia, que está pesando muito mais do que você imagina. E se isso não for percebido, nenhum controle vai resolver. O acúmulo invisível dentro do coração. Existe um acúmulo acontecendo dentro de você, que não aparece por fora, mas pesa como se fosse visível. Você continua vivendo, falando, trabalhando, sorrindo em alguns momentos. Mas por dentro, algo está sendo armazenado todos os dias. Pensamentos não resolvidos. Emoções que você ignorou. Preocupações que você decidiu empurrar para depois. Nada disso desaparece, só acumula. Provérbios capítulo 4 versículo 23 traz uma orientação direta sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso revela algo que muita gente não percebe. O coração não é um lugar neutro. Ele é um ambiente. E tudo que entra, permanece de alguma forma. Agora pensa comigo. Quantas coisas você deixou entrar na sua mente sem filtrar? Quantas preocupações você carregou sem resolver? Quantos pensamentos negativos você aceitou como verdade sem questionar? Cada um desses elementos vai ocupando espaço. E chega um momento em que o coração já não consegue mais sustentar tudo isso em silêncio. Então começa a transbordar. E esse transbordamento muitas vezes aparece como ansiedade, não porque surgiu de repente, mas porque já estava sendo construído há muito tempo. O problema é que muita gente tenta resolver a ansiedade sem lidar com o acúmulo. Quer aliviar os sintomas sem esvaziar o que está dentro. Mas enquanto o coração continuar cheio de preocupações, medos e pensamentos desordenados, a mente não vai encontrar descanso. E quanto mais você ignora isso, mais esse peso cresce. Até o ponto em que coisas pequenas começam a gerar reações desproporcionais. Mas existe um outro fator que intensifica ainda mais esse processo. Algo que impede a mente de desacelerar, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. A mente acelerada que perdeu o lugar de descanso. Existe uma diferença entre uma mente ativa e uma mente acelerada. A mente ativa pensa, resolve, cria, aprende. A mente acelerada não para. E talvez você já tenha percebido isso em você. Você deita para descansar, mas os pensamentos continuam correndo. Você tenta relaxar, mas sua mente insiste em revisitar situações,
imaginar cenários, antecipar problemas. É como se existisse um ruído constante dentro de você. E o mais perigoso é que isso começa a parecer normal. Você se acostuma a viver em estado de alerta, como se estivesse sempre esperando algo acontecer. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz que o coração tranquilo é vida para o corpo. Isso mostra que a tranquilidade não é um luxo. É uma necessidade. Quando a mente perde o lugar de descanso, o corpo sente. As emoções se desgastam, a percepção da realidade muda. E você começa a viver mais no que pode dar errado do que no que está acontecendo agora. A mente acelerada cria urgência onde não existe, transforma pensamentos em ameaças. E te mantém preso em um ciclo onde descansar parece impossível, mas presta atenção nisso. Essa aceleração não acontece do nada, ela é construída. Cada vez que você se expõe a excesso de informação, cada vez que você não dá espaço para o silêncio, cada vez que você evita parar e encarar o que está dentro de você, a mente aprende a nunca desligar. E quanto mais tempo isso continua, mais difícil fica voltar ao equilíbrio. Você começa a sentir culpa por descansar, ansiedade no silêncio, desconforto na pausa. Como se a ausência de movimento fosse perigosa. Mas na verdade, é exatamente na ausência de ruído que a mente começa a se reorganizar. E quando esse espaço não existe, a ansiedade encontra terreno perfeito para crescer. Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo. Existe um padrão que você repete todos os dias que está treinando a sua mente para permanecer exatamente nesse estado. A repetição diária que reforça o que você sente. Nada do que você sente hoje surgiu de uma única vez. Existe um padrão sendo repetido dentro de você todos os dias, e é essa repetição que está fortalecendo a sua ansiedade. Talvez você nem perceba. São pequenas escolhas, pequenas reações. Pequenos pensamentos que se repetem de forma automática. Você acorda e já começa pensando no que pode dar errado. Você enfrenta uma situação e já imagina o pior cenário. Você relembra algo e revive a mesma emoção negativa. Isso parece comum, mas não é neutro. Provérbios capítulo 22, versículo 24 orienta a não se associar com quem vive irado, porque esse padrão pode ser aprendido. Agora pensa nisso aplicado à sua própria mente. Se você convive todos os dias com pensamentos negativos, preocupações constantes e interpretações distorcidas da realidade, você começa a aprender esse padrão. A mente é treinável. E tudo que você repete, você fortalece. Cada pensamento reforçado cria um caminho mais fácil de ser percorrido novamente. E com o tempo, esse caminho se torna automático. Você já não escolhe mais pensar daquela forma. Você simplesmente pensa, e sente, e reage. É assim que a ansiedade se mantém viva. Não apenas pelo que acontece fora, mas pelo que continua sendo repetido dentro. O mais desafiador é que isso acontece de forma tão natural que você acredita que faz parte de quem você é, mas não é. É um padrão aprendido. E todo padrão que foi aprendido pode ser interrompido. Mas antes de mudar, você precisa enxergar. Porque enquanto a repetição continuar invisível, ela continuará controlando suas emoções. E existe um comportamento muito comum que impede exatamente isso. Algo que parece inofensivo, mas está afastando você da clareza que precisa para mudar. A distração constante que impede a cura interior. Existe algo que parece te aliviar no momento, mas está atrasando a sua cura, a distração. Você sente a mente pesada e automaticamente busca algo para fugir disso. Abre o celular, assiste algo, rola a tela sem perceber o tempo passar. Preenche cada espaço de silêncio com algum tipo de estímulo. E por alguns minutos parece funcionar. Mas depois, tudo volta, porque a distração não resolve, ela apenas adia.
Provérbios capítulo 17, versículo 24 diz que o entendimento está diante do que tem discernimento. Mas os olhos do insensato vagueiam sem direção. Isso revela um padrão perigoso. Quando a mente evita encarar o que está dentro, ela começa a buscar distrações constantes para não lidar com a própria realidade. E quanto mais você foge, mais distante fica daquilo que precisa ser resolvido. A ansiedade cresce justamente nesse espaço. Não no enfrentamento, mas na fuga. Porque tudo aquilo que não é tratado, continua ativo dentro de você. E a distração cria uma falsa sensação de alívio, enquanto o problema permanece intacto. O mais perigoso é que isso se torna um hábito. Você já nem percebe que está fugindo. Qualquer momento de silêncio começa a incomodar. Qualquer pausa gera inquietação. E rapidamente você preenche esse espaço com alguma distração. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Enquanto você continuar evitando o silêncio, você também estará evitando a cura, porque é no silêncio que a mente revela o que precisa ser ajustado. É no silêncio que você começa a perceber padrões, pensamentos e emoções que estavam escondidos. E sem esse momento de confronto interno, nada muda. Você apenas continua anestesiando o que precisa ser transformado. Mas existe um conflito ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que está criando uma divisão silenciosa entre o que você deseja e o que você continua alimentando. A desconexão entre o que você vive e o que você alimenta. Existe um conflito silencioso acontecendo dentro de você que talvez nunca tenha sido percebido com clareza. Você deseja paz, mas alimenta pensamentos de preocupação. Você quer descanso, mas mantém hábitos que aceleram sua mente. Você busca tranquilidade, mas continua consumindo tudo aquilo que te inquieta. E essa desconexão cria um desgaste constante, porque uma parte de você quer avançar, enquanto outra continua reforçando exatamente aquilo que te prende. Provérbios capítulo 11, versículo 3 mostra que a integridade guia os justos, mas a duplicidade leva à destruição. Isso não fala apenas de comportamento externo. Fala de alinhamento interno. Quando aquilo que você deseja não está alinhado com aquilo que você pratica, a mente entra em conflito. E esse conflito gera ansiedade. Você sente que está tentando melhorar, mas ao mesmo tempo percebe que algo continua te puxando para trás, e isso cansa, porque você começa a se esforçar mais, sem perceber que está alimentando o problema na mesma intensidade. É como tentar apagar um fogo enquanto ainda está jogando combustível nele. E o mais difícil é que isso não é feito de forma consciente. Você não decide piorar. Você apenas continua repetindo padrões que parecem normais. Consome conteúdos que aumentam a comparação, mantém pensamentos que reforçam insegurança. Reage da mesma forma diante das mesmas situações. E aos poucos, isso cria um ambiente interno desalinhado, onde a mente não encontra estabilidade, onde o coração não encontra descanso. E enquanto esse desalinhamento continuar, qualquer tentativa de mudança vai parecer mais difícil do que realmente precisa ser. Mas existe um princípio que pode reorganizar tudo isso. Um princípio simples, mas que quase ninguém pratica de verdade. E quando ele é aplicado, a mente começa a sair desse estado de conflito, o princípio esquecido de guardar o coração. Existe um princípio que pode mudar completamente a forma como você lida com a ansiedade, mas que, na prática, quase ninguém aplica com consciência: guardar o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 não apresenta isso como uma sugestão. Apresenta como prioridade. Sobre tudo o que se deve guardar. Isso significa que antes de qualquer estratégia, antes de qualquer tentativa de controle, existe uma responsabilidade pessoal sobre aquilo que você permite entrar e permanecer dentro de você. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Guardar o coração não é evitar sentir, é filtrar.
É observar o que chega até a sua mente e decidir o que fica. Hoje, muitas pessoas vivem com a mente aberta para tudo, mas sem nenhum critério. Aceitam qualquer pensamento, absorvem qualquer influência, reagem a qualquer estímulo. E depois se perguntam por que estão ansiosas. Mas a mente funciona como um ambiente. Aquilo que entra, com frequência, começa a moldar aquilo que você sente. Se você alimenta preocupação, você fortalece inquietação. Se você alimenta medo, você reforça insegurança. Se você alimenta pensamentos desordenados, você cria confusão interna. Guardar o coração é interromper esse processo. É perceber um pensamento e não aceitar automaticamente. É reconhecer uma emoção e não permitir que ela domine tudo. É escolher com intenção aquilo que você consome, aquilo que você repete, aquilo que você mantém. Isso exige atenção, exige consciência, exige decisão. Mas é exatamente aqui que a transformação começa. Porque quando você assume o controle do que entra, você começa a mudar o que permanece. E quando muda o que permanece, muda também o que você sente. Mas existe algo ainda mais decisivo do que isso. Uma escolha silenciosa que define se tudo que você ouviu até aqui vai gerar mudança. Ou continuar sendo apenas mais um conteúdo que você consumiu, a decisão silenciosa que pode mudar tudo. Existe um momento em que tudo fica em silêncio. Mas por dentro, algo começa a se mover. Não é mais sobre entender, você já entendeu. Também não é sobre aprender mais, você já ouviu o suficiente. É sobre reconhecer. Reconhecer que, em muitos momentos, não foi apenas o que aconteceu com você, foi o que você deixou permanecer. Pensamentos que chegaram e você não interrompeu. Preocupações que cresceram porque você não filtrou. Padrões que se repetiram porque pareciam normais demais para serem questionados. E talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo que a ansiedade não é só um peso que apareceu. É algo que foi sendo construído, pouco a pouco dentro de você. Provérbios capítulo 4, versículo 26 orienta a considerar cuidadosamente os caminhos que você tem seguido. Não é sobre culpa. É sobre consciência. Porque quando você enxerga, você não consegue mais ignorar. E agora existe um ponto de decisão muito sutil, mas extremamente poderoso. Você pode sair daqui e continuar vivendo da mesma forma, repetindo os mesmos padrões, alimentando os mesmos pensamentos. Ou pode começar, de forma simples, quase imperceptível, a mudar aquilo que você permite crescer dentro de você. Não precisa ser algo grande. Talvez seja apenas um pensamento que você decide não aceitar, uma preocupação que você escolhe não alimentar. Um momento de silêncio que você não preenche com distração. Pequenas decisões que começam a mudar tudo. Porque no final, a paz que você procura não está apenas no que acontece ao seu redor, mas no que você decide cultivar dentro de você. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você vai levar daqui hoje. Se aquilo que cresce dentro de você define o que você sente, o que você tem escolhido deixar crescer,